E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende a forma correta de entender, de analisar, de saber como é que se faz uma compra, uma venda de forma correta. Aqui eu acabei de fazer uma compra nessa região de suporte, gráfico está dando mais uma oportunidade de compra nessa região aqui, ó. Vou continuar comprado nessa região, já comprei com duas taxas, ó. Finalizou a ordem ali de compra, perfeito. Agora ele volta aqui na região de compra, ó. Vou entrar com o meu stop, porque ele fez um pullback numa própria vela. Acredito ainda na força de alta, vou comprar pesado aqui. Depois eu vou explicar tudo isso para você. Olha só, em um movimento, em duas oportunidades, meta sendo batida. Vou demorar o que aqui? 2, 3 minutos para bater a meta? Depois eu vou explicar certinho para vocês qual foi o pensamento, tá? Então, eu cheguei aqui no gráfico, fiquei vendo esse movimento, esperei o preço chegar até a região. Quando o preço chegou em região de suporte aqui, ó, eu dei a cartada final. O que é a cartada final? É a região da ação do preço, dentro de um contexto gráfico, entendendo que a região está suportando o preço e eu entrei pesado ali. Vamos ver se vai pegar todas as taxas. Tá lá, pessoal. Maravilha! Ô, glória! Maravilha, pessoal. 4 taxas aqui, ó, e mais a primeira taxa aqui. Olha o movimento. Olha a técnica. Eu vou explicar para vocês certinho essa técnica. Vou explicar para vocês essa estratégia, vamos assim dizer. Não deixa de ser uma estratégia, tá? Mas é técnica. Pense assim, ó, quando eu falo em estratégia, eu estou falando em técnica, tá? Então, essa estratégia de trading, ela pode mudar a sua vida, como mudou a vida de várias pessoas, pessoal. Como mudou a vida de várias pessoas e tem mudado a vida de várias pessoas. Ou seja, aqui, em tão poucos minutos, ó, em 7h14 para 7h15, em 1 minuto, 1 para 2 minutos, praticamente 5 taxas aqui, ó, 5-0. Eu precisei mais que o que para fazer isso? Eu estou na frente do gráfico há 3, 4 minutos. Quando eu abri, eu já vi todo esse movimento. O que eu fiquei esperando? Tendo paciência para fazer o movimento, tá? E eu vou te explicar certinho o que eu fiz, o porquê que eu fiz, qual é a técnica que pode mudar a sua vida também. Antes, você pode baixar este book aqui, ó, para quem é novo no canal. Você pode baixar depois da aula esse book, onde eu falo sobre padrões de velas. São 16 padrões de velas que eu falo em 36 páginas de estudos. Para baixar é simples, você pode vir aqui, ó, abaixo de cada videoaula ou desta aula que mesmo que você assiste. Abaixo das aulas você vai encontrar o canal do Telegram. Quando você acessar o canal do Telegram, você vai encontrar fixado lá dentro do canal o e-book sobre 16 padrões de velas. E aí é só baixar. Tem também o link do meu Instagram, o link do meu WhatsApp e tem também o link de acesso ao treinamento, pessoal. Aqui na descrição do meu canal você também vai encontrar todos esses links para você não ficar de fora de nada. Então aqui é o meu canal do Instagram, ó, Cadu Rinaldi, Tirdes aqui sobre resultados de alunos. Aqui ó, ainda com 60% de desconto, link de acesso ao treinamento, EAD Hunter. Aqui nos stories eu posto todos os dias para você ficar bem informado a respeito do que acontece aqui no treinamento, tá bom? Então depois da aula você baixa esse book aqui para você estudar e não ficar de fora de nada. Aqui ó, para você não se perder, aqui é o canal do Telegram. Quando você for fazer o download, ó, você tem que clicar aqui, pessoal, sobre o ícone, tá? O ícone do canal do Telegram. Então você clica aqui, do canal do Telegram não, o ícone sobre o e-book. Você clica, vai abrir 2 links. Vai abrir um primeiro link e um segundo link. Você pode baixar um dos dois. Os dois aqui é o mesmo e-book, mas por ter diferenças de celulares, de sistemas operacionais, de computadores, de tablets, essas são as duas formas de fazer download. Então, caso não dê para você fazer de uma forma, você baixa da outra e aí você não fica sem seu e-book, tá bom? Aqui dentro do canal, pessoal, você vai ver os links
que eu subo as aulas aí para o YouTube e vai ver as pessoas que estão tendo suas vidas transformadas através da análise gráfica. Por exemplo aqui, ó, o aluno John, ó, mestre, como é libertador o conhecimento, mas como é difícil chegar nesse nível. Olha só o que o John está querendo dizer para você. Ser excelente no que você faz, ser perfeito no que você faz é totalmente possível, só que você precisa do quê? De um certo sacrifício. Olha aqui o que ele diz, ó, como eu já chorei sentado na cadeira estudando. E aí ele diz assim, ó, quantas mentorias até hoje? Todo mês o John faz uma aula particular comigo, pessoal. Ele entra em contato comigo e fala, vamos fazer uma aula particular essa semana? E a gente marca e ele faz. E o que ele diz agora? Ó, só agradecer. Análise gráfica é vida. O que acontece com o John hoje? Ele é altamente lucrativo, consistente, sabe o que faz, está sempre fazendo a manutenção dos estudos, está sempre fazendo uma aula particular. Para quê? Para crescer em conhecimento. O que eu quero dizer para você? A vida dele está mudada? A vida dele está mudada. Esses dias, né, ele se acidentou no trabalho, e que é um hobby para ele hoje o trabalho. E o que ele fez na casa dele? Ganhando dinheiro. Para que o estresse? Para que nervoso? Hoje ele tem uma nova profissão. Hoje ele sabe o que ele faz. Depois de, como ele disse, né, vários dias aí nervoso, mas como é libertador o conhecimento. Ou seja, tem um preço, pessoal. Você tem que sentar um dia na cadeira aí, nem que seja 20, 30 minutos por dia, você tem que se aprofundar, você tem que estudar. E isso que você faz hoje vai fazer o quê? Ecoa no futuro. Parece até frase de filme, né? Ecoa no futuro. Sabe aquela história, o que você planta hoje, você colhe amanhã? Aquela história de que tudo que você liga aqui na Terra, você liga também nos céus? Ou seja, não adianta você ficar, ah, meu Deus, me ajuda, eu quero melhorar de vida, eu quero ajudar a minha família. Mas se você não liga nada aqui na Terra, como é que vai ligar no céu? Se você não senta o bumbum na cadeira para estudar algo que realmente te ensine e faz com que você cresça, como é que você vai querer mudar? Então, as técnicas da análise gráfica, ou essa estratégia do trading, ela muda vidas, pessoal. Só que como é que uma vida começa a mudar? Quando a vida se movimenta, né? Aqui está a história do John. Ó. Quando ele se colocou no propósito de aprender, o que aconteceu? Ele aprendeu, ele cresceu, ele está tendo os resultados, meta batida todo dia, consistente aí há, sei lá, né, John, 2 anos já consistente, aí desde o dia que ele começou a estudar o treinamento. Então, vidas são mudadas. Aqui o Francis, ó, olha só o que o Francis diz aqui, ó. Isso aqui são testemunhos de vidas mudadas, pessoal. Olha o que ele diz aqui. Ele diz que ele estava indo para o trabalho e a moto dele estragou. No caminho a moto dele deu um problema e estragou. Aí ele falou, bom, eu tenho que tirar a minha diária do meu dia de trabalho, né? Aí resolveu sentar, casa, trabalhar o mercado e com uma pancada só, ele diz, né? Com uma entrada só. O que ele fez? Ó, ele tirou uma diária bem maior do que ele ganha. Então aqui, ó, 300 e poucos reais aqui, ó, né? Foi isso. Olha só o que o Francis está falando. Isso aqui não é mudar a vida, pessoal? O que era para ele ficar o dia inteiro e ganhar, ele ficou na casa dele, em poucos minutos ele fez mais do que se ele tivesse no trabalho dele. Isso é o que a gente chama de liberdade, isso que é o que a gente chama de crescimento pessoal. É isso que é mudar vidas, através de algo que realmente muda a sua vida. Aqui também, ó, Rodrigo batendo meta todo dia, aula que eu subo no canal. O Everaldo aqui, pessoal, dá uma olhada. O Everaldo está usando as ferramentas Hunter aqui, a ferramenta Hunter. Lá no módulo 13 eu explico sobre ela. Você quer fazer a utilização, é só entrar em contato comigo, eu te explico como faz a aquisição. Olha a sequência do Everaldo aqui, pessoal. O Everaldo é aluno novo, tá? Olha só, ele falou que levou só um loss, então ele fez mais operações. Altamente lucrativo, pessoal. É só ter o conhecimento certo, pode mudar a sua vida. Alex aqui, ó, batendo meta, 1-0. Olha aqui o Hernani, ó. O Hernani, aquele mesmo que foi exemplo da aula passada. Olha o que o Hernani diz aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. 300 pro bolso. Jesus, bom demais. Agora eu vou comemorar o aniversário da minha esposa, que foi ontem, e o meu hoje. Tirar o dia para relaxar. Glória a Deus, né? Até nisso Jesus foi bom comigo. Aniversário da esposa dia 18 e o meu dia 19 de março. Olha lá o Hernani, vivendo a vida, né? Bateu sua meta, 300 pro bolso. E como que ele fez essa meta? Ó, uma entradinha só, né?
Para que ficar se matando na frente do gráfico? Para que? Tem gente que fica 1 hora na frente do gráfico para achar uma entrada e olha lá, né? Rapidinho aqui, ó. O Hernani foi lá, bateu a meta dele, dinheiro no bolso, foi curtir a vida. Luiz, ó, 2 corretoras batendo meta, ele utiliza a ferramenta Hunter também, altamente lucrativo. Jonathan aqui, ó, uma entradinha, já bateu sua meta. Vinícius aqui, ó, todo dia batendo meta, né, Vinícius? Vinícius usa a ferramenta Hunter aqui também, altamente lucrativo. A Mauri, uma entradinha, eu também fiz essa entrada aqui, ainda falei para ele, fiz a mesma entrada aqui. Meus parabéns, Mauri. Aqui, ó, o Melquisedeque também, ó, uma entrada só, pessoal. Meta batida, mais que batida, meus parabéns. Cleito aqui também batendo meta. André, ó, em apenas 1 minuto eu abri o gráfico e vi oportunidades em gráficos diferentes. E tá lá. Olha só. O que é isso? Fazendo um 3-0. O que é isso? Isso é quando você começa a estudar de verdade, você começa a se aprofundar de verdade, você começa a entender o que é análise gráfica, você começa a entender o que é um contexto gráfico, o que é uma causa do movimento, o que é a ação do preço, como é que a tendência trabalha, qual o padrão de vela que está funcionando naquela região, como o volume financeiro te ajuda naquela região. E aí as coisas se encaixam como um quebra-cabeça, você só tem que ir lá apertar o botão na hora certa. Olha o Luiz aqui batendo meta, utilizando a ferramenta Hunter em 2 corretoras diferentes. Tiago aqui, ó, batendo meta, ó. Olha o lucro do Tiago aqui, ele deixa todo um histórico aqui, ó. Noites mal dormidas, mas hoje tem o prazer de ver vitórias. É isso aí, pessoal. Tá entendendo? Você quer mudar a sua vida, você tem que tomar uma atitude. Outro Tiago aqui, 2-0. Você viu o que o Tiago falou? Noites mal dormidas, mas hoje eu vejo a vitória. Você quer mudar a vida, algum sacrifício você tem que fazer. Não é ficar assistindo videozinho do YouTube do povo aí, que ensina um monte de lixo, que você vai ter o crescimento pessoal. Você tem que estudar um material que seja um conteúdo verdadeiro, que te ensine de verdade, onde você vai dispor do seu tempo, ou pelo menos 20, 30 minutos do dia. Você vai sentar o bumbum na cadeira e você vai estudar de verdade. Você vai estudar a parte teórica e vai para a prática. Teórica e prática, teórica e prática. E todo dia, fazendo um pouquinho, quando você menos esperar, você vai estar dominando o gráfico, vai estar entendendo tudo que o gráfico está fazendo. Então, essa estratégia de trade aqui, ela pode mudar a sua vida. Ó. Olha só o que eu vejo no gráfico. Vamos lá. Quando eu chego aqui no gráfico, o que eu vejo no gráfico? Eu vejo uma tendência de baixa que deixa um topo lá em cima e, de repente, essa tendência de baixa ela falha o movimento. O que essa tendência de baixa faz? Ela deixa um topo duplo e depois deixa a movimentação, topo duplo não, fundo duplo, e depois deixa outro fundo na região. De repente essa tendência de alta falha novamente e deixa um fundo novamente aqui. Então, basicamente aqui, o que ela fez? Ó, ela fez aqui, começou a fazer uma bandeira, né, de alta, não dava para saber se seria uma bandeira ainda, mas faz um movimento lateral e depois começa a romper região. Então, aqui ó, eu já vejo o quê? Uma super movimentação de força de queda. Olha só, presta atenção. Você viu quando o gráfico ficou lateral aqui? Olha como trabalhou o volume aqui embaixo. Você percebe que tem assim, ó, volume de baixa, 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 baixa aqui, volume de baixo, volume de baixo. Só que aqui, ó, tem volume de alta, alta, alta. Você percebeu que vai intercalando? Tá. E quando chegou aqui, ó, nesta tendência de baixa, só volume de baixo. Que interessante. Então, olha só, pessoal. O que teve gente que tomou loss aqui, ó. Teve gente que tomou loss aqui, teve gente que tomou loss aqui. Por quê? Diante de uma força como essa, de uma queda como essa, tem gente que tenta corrigir. Agora, vem cá. Se você estudasse com o Cadu, você ia entender que esse doji aqui, ó, ele está marcando 50% do gráfico. Se ele está em 50% do gráfico, perdão, pessoal, o preço saiu de ponto A, veio buscar ponto B, que eu falo todos os dias para você. Ele estava aqui na região de desconto, fez a região de prêmio e voltou para o movimento. Prêmio, escrevi errado aqui. Prêmio.
Então, ter essa noção técnica dessa movimentação, onde você entende que o gráfico sai de ponto A e vem buscar ponto B, é surreal quando você começa a analisar. Então, pessoal, eu não entraria comprado nessa região. Depois ele já ter feito um movimento, 2 movimentos, 3 movimentos, eu não entraria comprado nessa região. O que eu esperaria? Eu esperaria ele chegar nesse fundo duplo. Se ele chegasse e deixasse força na região aqui, entraria comprado novamente. Então, quando eu abri o gráfico, o preço estava aqui mais ou menos, ó. Uns 3 minutos antes de eu fazer a entrada. Ou seja, o que eu fiz? Eu simplesmente olhei para o nada e fiquei esperando o preço chegar no lugar exato. Se eu tenho aqui um canal que eu já sei a minha região de 100%, minha região de 50%, eu só preciso esperar o que a ação do preço vai fazer na região. Eu preciso entender o que a ação do preço vai fazer na região. Não importa se ele já saiu da região aqui de prêmio, deixa eu tirar. Não importa se ele já saiu da região de prêmio, se ele saiu da região de desconto. Eu quero entender que se ele chegar nessa região aqui, ó, e deixar um padrão de vela, deixar força na região, eu posso comprar. Assim como eu poderia ter vendido aqui se eu chegasse na região do preço ali naquela região. Mas para isso eu tenho que entender o movimento. Eu tenho que esperar o movimento. Eu tenho que ter paciência do movimento. Você viu que os alunos aí, eles fazem uma entrada e já batem meta? É isso que eu estou falando, pessoal. Aí o preço chega na região, vamos lá? O preço chega na região. Quando ele chega na região, ele faz o que aqui, ó? Ele faz um candle. Deixa eu sair isso aqui, eu não gosto disso aqui, ó. Ele faz um candle. Ó. Opa, por que eu fiz vermelho se ele está numa região de suporte, né? Ele faz um candle, até um candle meio spinning top, né? Um candle de indecisão. Ele fez um candle de indecisão. Deixa eu mudar aqui, ó. Ele fez um candle de indecisão. Só que olha a diferença da força de queda e da força de alta. Olha como o volume vai me ajudar aqui nessa região. Opa, pera aí, Cadu. Então vamos lá, vamos recapitular aqui a entrada na região. Você ficou esperando o gráfico chegar na região. Isso, deixa eu mudar aqui para você entender um pouco melhor. Não vai dar para pegar aqui do jeito que eu queria, mas para você entender de uma forma mais clara. Ó. Então vem cá, você ficou esperando o gráfico chegar aqui numa região de 100%, exatamente, e formar um padrão. Quando ele formou o padrão, olha a diferença do volume aqui com o padrão que está acontecendo aqui. Que região que é essa, pessoal? Já havia dito para vocês, ó. Essa região aqui é uma região de suporte de 100% do movimento. O que eu sempre falo para vocês? Trabalhem sempre as regiões de 100% do gráfico, dentro do contexto. Aqui, ó, se eu trouxer a imagem mais próxima da análise, mais próxima do gráfico, eu posso até mudar isso aqui, ó. Isso aqui pode se tornar o meu 50% de movimento e aqui pode passar a ser o meu 100%. Deixa eu apagar aqui para você entender. E aqui pode passar a ser o meu 100% de movimento, tá? Também, só que eu vim analisando o gráfico, ou eu analisei o gráfico desde a questão macro, tá? Então, eu analisei o gráfico em relação ao gráfico analítico e o gráfico de execução. Então, eu preciso esperar o preço chegar na região para entender o que a região vai me mostrar. Então, quando eu vi que essa grande queda, ela perde força e realmente neste fundo duplo o preço é suportado, e aí vem a dinâmica do movimento, ele é suportado de uma vez por todas dessa pequena queda, eu já entendo que aquele preço realmente está se segurando ali na região. Isso é um suporte de verdade, pessoal. Isso é um suporte de verdade. Você esperar o preço chegar no suporte, você esperar o preço fazer movimentação. Cadu, ele poderia ter parado aqui, ó, nessa região? Sempre alguém vai perguntar, né? Ele poderia ter parado nessa outra região aqui em cima? Poderia, pessoal. E por que ele não parou? Olha o volume que ele está. Ele está com muito volume de queda.
Então ele vai procurar sempre o máximo do movimento. Olha o máximo do movimento, esse fundo duplo. Se ele parasse aqui nessa região e fizesse padrão e fizesse movimento também de volume, eu teria a oportunidade de fazer uma entrada ali naquela região. Então não adianta eu só olhar o preço se eu não entender o contexto. Não adianta só eu olhar a ação do preço se eu não entender a causa do movimento. Não adianta só eu ver um padrão de vela se eu não olhar a tendência. Não adianta só olhar o padrão de vela se eu não ver o volume ali na região. Isso me ajuda tanto e tem me ajudado tanto a todos os dias estar aqui na frente do gráfico batendo a meta. E aqui, ó, depois dessa movimentação gigantesca de queda, como você viu, ele acaba fazendo um pullback e faz o quê? Continua sua queda. Normal, pessoal, normal. Agora, o que você tem que entender é que se aqui é uma região de correção e você tem a oportunidade, numa única oportunidade de fazer o seu dia, é isso que você vai fazer. Porque às vezes você vai ficar aí meia hora, 40 minutos na frente do gráfico e não vão surgir boas oportunidades como essa. Agora, quando elas aparecerem, você tem que agarrar. Como eu fiz aqui, ó, em EURUSD na primeira entrada e depois EURUSD já fazendo uma entrada aqui com 4 taxas, batendo uma meta de 5-0. Tranquilo, simples, objetivo e perfeito na entrada. Assim como os alunos ali fizeram, assim como os alunos ali bateram a meta, assim como esses alunos têm mudado a vida, não só deles, como das pessoas que estão ao redor. Por isso que eu digo para você, uma estratégia de trading pode mudar a sua vida. As técnicas da análise gráfica podem mudar a sua vida. Isso requer o quê? Aprender tudo aquilo que o Cadu ensina? Toda a transmissão de conteúdo que o Cadu ensina? Sim, mas também tem um contraponto. Qual é o contraponto? Você sentar na cadeira, nem que seja 20, 30 minutos por dia, estudar, fazer exercícios práticos, fazer o diário para corrigir o que você tem feito de errado, procurar ajuda com o Cadu no suporte quando você não entender, eu vou corrigir, eu vou responder, estar ali no treinamento, naquela comunidade, no fórum ali, vendo, revendo as aulas, até ter uma fixação técnica daquilo que se deve saber. Isso não mudou só a minha vida, muda a vida de várias pessoas. Cabe a você querer também ou não, tá? Isso é opinião de cada um, isso é vontade de cada um. Tem gente que fala assim, não, eu vou aprender de verdade, eu vou melhorar, eu vou parar de que isso é uma brincadeira. Porque tem gente que fica brincando de trade, pessoal. A pessoa trabalha o dia inteiro, depois chega em casa, assiste um videozinho aí da internet, aí, do YouTube, vai lá e fica apertando o botão, perdendo dinheiro, achando que tá abafando. Não é assim, é coisa séria, é estudo sério. Tem pessoas que levam anos para até atingir a consistência, para alguns isso é normal, mas você pode alcançar onde você quer chegar. Não depende só de mim, depende só de você. A única coisa que eu sei é que essas estratégias, né, ou as técnicas da análise gráfica, do trading, pode mudar vidas, inclusive a sua, tá bom? Gostou da aula de hoje? Entendeu o movimento? Entendeu como é que funciona? A nossa hashtag de hoje é mudar vidas, tá? Eu acredito na educação para mudar vidas. Eu acredito que tudo na vida bem feito pode mudar vidas. Também pode mudar a sua. Você que chegou até o final, nos comentários após a aula, escreva aí, mudar vidas. Eu vou saber que você chegou ao final, que você está acompanhando as aulas, que você quer crescer, que você quer ser uma dessas pessoas transformadas. Quer vir para o treinamento? O link está abaixo da videoaula aí, está no meu canal. Será muito bem-vindo. Quer fazer aquisição do indicador? É só entrar em contato comigo via WhatsApp, que também está aí na descrição do vídeo, tá? Ou na página de aquisição do treinamento, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo no coração. Te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!